Beleza. Boa tarde para você que está acompanhando a nossa rádio comunitária Mairi FM, você ouvindo a nossa emissora nesse momento através da nossa sintonia 104,9. Você, amigo internauta que acompanha o nosso programa através do Facebook também, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Hora da Saúde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. O tema do nosso programa de hoje, saúde mental em tempos de pandemia. E a convidada especial é Evelyn Araújo, a psicóloga Evelyn Araújo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mairi FM. É um prazer estar aqui, né, bater um papo com a população um pouquinho, né, a respeito dos impactos da pandemia na nossa saúde mental. Então, acredito que vai ser um momento para a gente trocar um pouquinho, né? Com certeza, é um prazer falar com você mais uma vez e vamos falar sobre esse assunto tão importante. Quais impactos a pandemia tem trazido para a nossa saúde mental? Bom, antes de falar sobre isso, só para reforçar, né, que hoje eu estou como residente, né, no programa, no Permúncio, né, pelo Permúncio aqui em Mairi, que é o Programa Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. E aí a gente está atuando, né, na atenção básica, mas precisamente hoje nós estamos alocadas na Unidade Básica de Saúde Maria Marlene Soares dos Santos, né, que é na Lapinha, no bairro da Lapinha. E com relação aos impactos, né, que a pandemia pode trazer para a nossa saúde emocional, eu acredito que sejam impactos bem variados mesmo, né, em diversos níveis e em diversos graus também de comprometimento. A própria materialidade do nosso corpo, que está sendo posta em risco, né, de se infectar por um organismo invisível que a gente não consegue enxergar de onde vem, né, como vem. E isso coloca a gente, no nosso dia a dia, em contato mesmo com a nossa finitude, né, enquanto ser humano. E aí a gente está tendo que lidar diariamente com essa questão do imprevisível. Isso, por si só, eu acredito que já seja uma coisa que já causa um impacto emocional, né, na gente. Da gente estar vivendo esse período de pandemia aí há pouco mais de um ano, uma situação na qual a gente não se preparou para viver. Então, a gente foi pega no susto e foi estabelecendo estratégia, ainda estamos estabelecendo estratégias, né, no meio do caminho. Então, o fato da gente não ter se programado, nosso organismo não ter se programado para isso, já traz um impacto, porque a gente acaba expostos a eventos estressores, né, muito maiores, né, e ter que lidar todos os dias aí com essa imprevisibilidade. A pandemia, ela trouxe, né, em si, mudanças em diversos aspectos na nossa vida, e a gente está vendo aí há mais de um ano, né, nos nossos modos de se relacionar, por exemplo. Hoje a gente se relaciona muito mais intermediado pelas tecnologias de informação, né, como o que a gente está fazendo aqui agora. Em outros tempos eu estaria no estúdio, como já estive, né, para a gente poder bater um papo. Então, essa proximidade física a gente tem perdido, né, com relação à pandemia. Então, as mudanças nos nossos modos de se relacionar é muito evidente. Tanto a gente se relacionar com a gente mesmo, quanto de se relacionar com o outro, né, por conta das recomendações de afastamento, né, de distanciamento social. A gente está passando muito mais tempo em casa, né, as nossas relações com as outras pessoas mudaram, né, hoje a gente, por exemplo, passa muita parte do nosso tempo usando máscara, então a gente aprendeu também a ler olhares, né, a se comunicar com olhares. Então, assim, mudanças tanto no nível relacional, quanto mudanças também no aspecto econômico e financeiro, né, que a gente sabe que a pandemia tem mostrado aí um índice aumentado com relação ao desemprego, né, isso tem impacto na renda das pessoas, e isso tem impacto na nossa saúde emocional. Né, mudanças no âmbito social, que a pandemia veio deixar de maneira muito mais escancarada a desigualdade social no nosso país. O quanto ela já era forte e agora está muito mais forte, porque está muito mais escancarada, muito mais visível. Então, assim, a pandemia trouxe mudanças, como eu falei, em vários aspectos, e a combinação desses aspectos, em menor ou maior grau, interfere, né, na nossa regulação emocional. E se tratando mesmo desse impacto, assim, com relação à saúde emocional, alguns artigos, assim, um pouco da literatura científica vem trazendo que houve um aumento, né, está havendo um aumento em relação ao índice de ansiedade, de depressão e de estresse,
né? Alguns estudos aí que foram feitos, foram poucos estudos até o momento, principalmente se tratando de Brasil, porque como a gente está pouco mais de um ano na pandemia, eu acredito que a gente vai ter esses dados muito mais contundentes a médio e longo prazo. Então, a gente ainda tem alguns estudos, e esses estudos vêm trazendo justamente esse aumento com relação à depressão, com relação à ansiedade e com relação ao estresse. Aparecem outros comprometimentos, né? É citado também com relação, talvez, uma tendência à tentativa de suicídio, né? Vem falando também do estresse pós-traumático, vem falando também da síndrome de Burnout, que é aquela síndrome relacionada ao esgotamento físico e mental, e aí principalmente associada aos profissionais de saúde. Então, assim, são listados alguns, mas os que mais têm aparecido nos estudos introdutórios é depressão, ansiedade e estresse. Porém, eu gostaria de trazer um dado interessante, que é assim, a Organização Mundial de Saúde, ela já vinha dizendo, antes mesmo da pandemia, que o Brasil, ele ocupava o segundo lugar nos países da América Latina, quando o assunto era depressão. Então, o nosso país já estava em segundo lugar. Quando a prevalência se relacionava à ansiedade, a gente ocupava o primeiro lugar. Então, o Brasil, ele é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E aí, com essa transformação toda, né, com esse impacto todo que a pandemia vem trazendo, então a tendência é que isso se intensifique, tanto no sentido de aumentar o número de casos, como no sentido também de agravar pessoas que já estavam com um comprometimento um pouco mais acentuado. E eu gostaria de trazer a informação que quando a gente fala de sofrimento psíquico, que a gente fala de comprometimento emocional, eu acho interessante a gente reforçar para a sociedade que a gente não coloque isso a nível de responsabilidade e fraqueza do indivíduo, porque não é. Assim como a gente não coloca, né, a doença física, o comprometimento físico como sinal de fraqueza, né, o comprometimento emocional também não é. Inclusive, a gente reproduzir esse discurso acaba sendo até violento com quem está passando por esse sofrimento. A gente acaba acrescentando mais dor a quem já está sofrendo, né? Então, só para trazer essa ideia, né, para a gente tentar desmistificar essa ideia de que a pessoa, quando está passando por um sofrimento mental, ela é fraca. Não é, né? Não é bem assim. A saúde da gente, ela é determinada por uma série de fatores, né? Fatores individuais, mas fatores também coletivos. Então, uma série de fatores que se interrelacionam e aí tornam algumas pessoas mais propensas do que outras, assim, a ter um comprometimento emocional maior, né? A saúde, ela é determinada por fatores econômicos, sociais, culturais, psicológicos, comportamentais, mas uma série de fatores, né? Então, a gente tentar desmistificar essa ideia, né, de estigmatizar as pessoas que estão com algum sofrimento emocional, né? A ideia é o contrário, a gente acolher, né, a gente cuidar, a gente dar razão, né, e visibilidade para elas também, espaços para que elas possam falar, espaços para que a gente possa compartilhar, né, e cuidar um do outro. Com relação às emoções que os estudos mais têm trazido, assim, que a gente tem compartilhado durante essa pandemia, e que aí os estudos trazem como emoções frequentes, né, reações frequentes e comuns, né, são reações esperadas, já que a gente está vivendo um momento atípico, que a gente nem esperava, né, e aí os estudos trazem a questão do medo, né, que a gente está lidando há mais de um ano com essa ideia de medo muito mais frequente, né, o medo de se infectar pelo vírus, o medo de passar o vírus para outra pessoa, né, o medo de morrer, né, porque a gente está lidando com essa sensação de insegurança de maneira muito mais escancarada. A gente também, as sensações de desamparo, a sensação de falta de controle também tem aparecido muito, né, entre as pessoas. A sensação também de impotência, né, de eu não conseguir me blindar 100% e não me comprometer no sentido de não me infectar. A gente não tem controle sobre isso, então essa sensação de impotência também tem aparecido muito, né, e eu não consegui cuidar 100% da minha família no sentido de garantir que ela não vai se infectar. Então, essa sensação tem aparecido em menor ou maior grau entre as pessoas. As perdas, né, a sensação de perda tem sido muito frequente, né? Uma perda máxima que a gente pode citar aí são as vidas que estão sendo perdidas na pandemia. Hoje o Brasil tem mais de 400 mil mortes, né? Só que, para além das perdas das vidas, a gente já perdeu, desde que começou a pandemia, várias coisas, como a nossa autonomia, né? Como algumas relações sociais que a gente perdeu por conta, né, de ter que manter o distanciamento social, a gente perdeu vários reforçadores, né?
no nosso dia a dia mesmo. Por exemplo, o convívio social no que diz respeito à escola, que é um lugar de alto índice de sociabilidade, né? A gente perdeu, né? Universidades, pessoas que frequentavam igrejas, né? Durante o tempo, a gente também perdeu esse convívio, né? Esse contato mais próximo por conta das medidas, né, de contenção do vírus. Então, assim, as perdas foram muito variadas, né? Perdas no sentido de autonomia, perdas no sentido de independência mesmo pessoal, né? Perdas no sentido de não pode aglomerar, não pode fazer festa, que também é um momento talvez de lazer para a gente, né? E aí a gente teve que se reinventar, a gente ainda está tendo que se reinventar. Então essas sensações, né, de perda, de angústia, essa sensação de um pouco mais de irritabilidade, de raiva, de frustração, de medo, são sensações frequentes, né? São comumente apresentadas nos estudos e que são esperadas, né? A gente acessar essas sensações, a gente entrar em contato em algum momento, ou estar entrando em contato em algum momento com algumas delas. Então, assim, eu queria trazer que os estudos dizem que são sensações esperadas, porque a gente está vivendo um momento atípico, e dizer que nem todo sentimento desconfortável que a gente tem é doença, né? Para a gente também não cair nesse lugar de achar que, porque eu acessei um sentimento desconfortável, eu estou doente. Não necessariamente, tá? Então, existem algumas sensações que são esperadas. O que é que acontece? A gente precisa se autoavaliar e ver em que nível isso está me comprometendo, né? Está me comprometendo, me causando um sofrimento emocional muito forte, eu não estou conseguindo lidar, eu não estou conseguindo gerenciar, né? Está me comprometendo a minha relação no trabalho, com meus amigos, com minha família. Então, se eu não estou conseguindo dar conta, e a gente percebe que esse nível de comprometimento está sendo forte, aí a gente precisa ficar em alerta, e aí entrar em contato com os serviços de saúde e pedir um suporte, né? Procurar um profissional para que nos dê esse suporte, nos ajude a lidar com essas emoções. Muito bem. E você que está chegando agora, estamos apresentando o programa Hora da Saúde. O tema do nosso programa de hoje, aqui na Rádio Comunitária Mairi FM, é saúde mental em tempos de pandemia. O nosso programa é transmitido através das ondas sonoras do rádio, na sintonia 104.9, também é nosso aplicativo, e pelo Facebook. Eu gostaria até de mandar um forte abraço para você que está ouvindo o programa. Eu recebi aqui a mensagem da dona Eleí, da fazenda Estrada Nova, município aqui de Mairi, fazenda que fica próximo ao povoado de Boa Paz. Também recebi a mensagem da Marilene, que é do Mungu, da comunidade do Mungu, que fica aí próximo ao ponto de Mairi, na divisa de Mairi com Baixa Grande. São os nossos amigos que estão ouvindo pelo rádio e interagindo através das redes sociais. No Facebook, com muito carinho, dando atenção a você, amigo internauta, conferindo aqui os comentários, a Vânia Santos. Vânia é da Fazenda Lagoa do Martins. Um abraço para você. Núbia Rios. Núbia Rios é moradora aqui da sede do município, do bairro Senhor do Bonfim. Ela comentou dizendo, na educação, também estamos sofrendo muito com ansiedade, medo, estresse e outros fatores. E, infelizmente, tudo isso está atingindo, Evelyn, eu acredito que toda a população, né? Um desses sentimentos aí, ou mais de um, todos nós temos em determinados momentos, não é verdade? Sim, exatamente. E é justamente por essa questão da gente estar vivendo uma situação atípica, né? E aí o próprio organismo da gente está tentando se adaptar, está tentando se ajustar, está se reinventando, né? Está exigindo da gente um nível de criatividade muito grande. Então, em algum momento, a gente acessa mesmo essas sensações. Muito bem. E deixa-me conferir mais alguns comentários aqui dos nossos amigos. A Tamires Mendes, está parabenizando você, Evelyn Araújo. Ela disse que você
está arrasando, que você sempre arrasa. Temos também a participação aqui de Heloísa Coelho, Luísa, que mora na rua Carlos Moreira, aqui na sede do município. Boa tarde para vocês, parabéns. Evelyn Araújo, sucesso. Madalena Rios, Madá da Farmácia, como é conhecida, mora na rua Professora Maria José Santana, aqui na sede do município, desejando uma boa tarde. Deixa-me conferir o comentário dela na íntegra. Boa tarde, moça linda. Tenho muito carinho por a pessoa de Evelyn. E como profissional, você é maravilhosa. Silvia Ferreira, secretária, desejando uma boa tarde. Márcio Santos, boa tarde para você também. E todos que estão nos acompanhando nesse momento, nosso muito obrigado. Antes de eu fazer a segunda pergunta para você, Evelyn Araújo, eu já deixo o espaço para você agradecer essas pessoas que já estão participando com a gente, já compartilhou algumas mensagens carinhosas com você, inclusive. Sim, boa tarde a todos, né, que estão interagindo com a gente, agradecer pelo contato, agradecer pelo momento, né, que como eu falei, é um momento de troca, né, a gente está aqui para trocar e aprender de maneira mútua, né. Então, obrigada por todos que estão aí ligados junto com a gente. Certo. Você citou alguns impactos que a pandemia tem trazido para a nossa saúde mental. E, Evelyn, esse impacto é igual para todas as pessoas? Não, esse impacto ele não é igual para todas as pessoas, né? Tanto que, de algumas sensações que eu trouxe, algumas pessoas acessam, outras não. Ou ainda aquelas pessoas que acessam, às vezes acessam num nível um pouco mais elevado, outras não. Porque, Diego, varia muito de qual é o meu lugar de fala, né? Essa ideia, eu nunca concordei com essa ideia de que a gente está embaixo tá no mesmo barco, porque a gente nunca esteve no mesmo barco, né? Na minha opinião, a gente está, assim, embaixo da mesma tempestade, mas os recursos desse barco que eu uso para navegar é bem diferente, né? A maneira como eu estou lidando com a pandemia, os recursos que eu tenho é muito diferente dos recursos que Diego tem, né? Dos recursos que uma outra pessoa que vive em uma comunidade, talvez no nível de vulnerabilidade maior, tem. Então, assim, por conta disso também, esses impactos emocionais, eles são muito variados, porque depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, os idosos, né? Vamos citar dos idosos. Os idosos, eles estão entre o grupo de risco, né? Os estudos vêm mostrando, trazendo a ideia de que os idosos é grupo de risco. Então, talvez, um idoso, por exemplo, que more sozinho, né, talvez ele possa ser acometido, talvez com comprometimento emocional, no sentido da solidão, no sentido do medo por ser grupo de risco, talvez isso pode acontecer, diferente de outros idosos que vivem uma situação, né, em um cenário totalmente diferente. Então, assim, a singularidade, como a gente acessa e o impacto que esse acesso tem, né, na nossa saúde emocional é bem diferente. Quando a gente fala das pessoas com comorbidade, né, que também são grupo de risco, talvez possa estar passando por uma situação de comprometimento emocional maior do que de outras pessoas. Teve um estudo que eu tive acesso que falou que o comprometimento emocional nas mulheres durante a pandemia tem sido maior do que o dos homens. E aí a gente pode pensar uma série de coisas, né? A gente pode pensar no lugar histórico que a gente, mulher, foi colocado, essa dupla jornada de trabalho que a gente tem, de trabalhar mesmo, e chegar em casa, assumir uma outra tarefa, uma outra função, o papel histórico e cultural da mulher, né, de se preocupar mais com a saúde, talvez, né, dela, dos filhos, da família, dos pais. Então, talvez isso traga um comprometimento maior para a mulher no cenário de pandemia, se comparado aos homens. Então, são dados que a gente tem acesso, né, que a gente começa a pensar em várias possibilidades. Por exemplo, também uma coisa que pode influenciar são as nossas crenças pessoais, né? A nossa capacidade de resiliência, que é a nossa capacidade da gente superar determinadas situações. Tem algumas pessoas que têm uma resiliência muito maior que outras, que foi desenvolvida ao longo do tempo. Então, assim, os recursos que a gente tem é muito diferente. Então, o impacto emocional que isso vai ter na gente também é bem singular, né? É bem diferente. Depende de onde é que eu estou falando, né? A gente não pode olhar de cima e dizer que está todo mundo comprometido da mesma forma, porque isso não é verdade. Né? É muito singular a experiência de cada um. A experiência subjetiva de cada um diante da pandemia é bem diferente. Certo. Obrigado pela resposta. Explicou muito bem.
E em Mairi, nesse momento, são 12 horas e 56 minutos, meio-dia e 56. E os ouvintes continuam acompanhando o nosso programa e interagindo aqui com a gente. A dona Ceci deixou um comentário. Dona Ceci, ela está em sua residência, na rua Renero Rocha, e mandou mensagem em nosso WhatsApp dizendo: estou ouvindo através do rádio e temos que ser forte para vencer estas dificuldades. A ansiedade está nos deixando em alerta, mas vamos vencer. Nosso Deus é grande, bem maior que tudo isso. Parabéns para a Evelyn e parabéns para você também, Diego. Obrigado, dona Ceci, pela participação. Olha só, diretamente de São Paulo, nosso amigo Neto, ele que é do distrito de Angico, mas mora atualmente em São Paulo, está aqui com a gente também acompanhando o programa, desejando uma boa tarde para a Bahia. Valeu, Neto. Quem também está acompanhando aqui, deixa-me conferir, é a Érica Barbosa. Boa tarde. Deus, tomai conta das mentes humanas. Foi o comentário da Érica Barbosa. Edna Rios aplaudindo aqui nos comentários do nosso programa, através do Facebook. Madalena Rios agradecendo pelo alô. Muito obrigada a você também, Diego, pelo carinho. Estamos juntos. Nossa amiga Madalena, ela apresenta um programa aqui na Rádio Maria FM. É uma das apresentadoras do programa Momento das Pastorais, que vai ao ar de terça a sexta, das 18 horas às 18h50. É isso. Muito bom programa. Temos também aqui a participação de Dinaí Ferreira. Um abraço para você e boa tarde. Núbia Rios deixou mais um comentário com a gente. Excelente colocação nas comparações entre indivíduo na mesma situação, momento, porém com soluções e ações diferentes. Foi o comentário da nossa amiga Núbia Rios, que inclusive eu quero deixar um abraço especial para ela. É um ouvinte do nosso programa Hora da Saúde. Todas as edições do programa ela está ligada, interage com a gente, faz comentários interessantes, participa ativamente do nosso programa. Dando continuidade aqui ao meu bate-papo com a psicóloga Evelyn Araújo, eu gostaria de saber também quais estratégias podemos adotar no nosso dia a dia para promover um bem-estar emocional. Eu acredito que a gente vai ter que ser bem criativo, né? No nosso dia a dia mesmo, porque assim, tá posto que tem coisas que a gente não tem controle, né? A pandemia escancarou isso de maneira muito forte. Então, tem muitas coisas sobre as quais a gente não tem controle, mas a gente pode pensar em pequenas estratégias do nosso dia a dia que a gente pode incrementar na nossa rotina para tentar ajudar a gente a gerenciar, né, o nível de estresse em que a gente talvez esteja mais submetido. Por exemplo, né, as pessoas que estão passando mais tempo em casa, uma ideia bacana seria a gente estabelecer rotina, mesmo que seja para ficar em casa, né? Que a gente talvez estabeleça um horário, o horário para dormir, o horário para acordar, o horário para fazer as atividades, né? Pequenas metas que a gente coloque no nosso dia a dia para que a gente consiga cumprir, até para dar a sensação no final do dia de que eu consegui cumprir, aquela sensação de prazer, olha, eu me propus a fazer isso e eu consegui. Então, seria interessante, né, a gente estabelecer uma rotina mesmo, né? Até porque é importante a rotina no sentido da gente também não trocar, por exemplo, o dia pela noite, né? Já que os nossos horários estão um pouco mais desregulados quando a gente está passando mais tempo em casa e a gente não tem uma outra ocupação no momento, seria interessante a gente estabelecer rotina e pequenas metas para que a gente vá cumprindo. Também, se não conseguir cumprir todas, a gente também não precisa ficar se cobrando tanto, né? No outro dia a gente vai lá, tenta de novo. Mas eu acho interessante para a gente dinamizar o nosso dia, ainda que a gente esteja dentro de casa. Uma outra questão, né, para quem está realizando trabalho remoto, eu acho importante, durante a realização do trabalho, a gente realizar pequenas pausas, né, em casa, para poder respirar, levanta, toma uma água, toma um suco, alonga, né, para que a gente não dê uma vazão intensificada ao trabalho e nem perceba, né, que horas é essa, quanto tempo eu estou aqui trabalhando. Então, seria importante a gente realizar pequenas pausas mesmo. É aquela ideia da gente desconectar para conectar de novo, né? É importante até talvez para concentração,
Então, seria uma ideia bacana. Uma outra coisa que eu trago é a ideia da gente evitar consumir excessivamente as notícias negativas com relação à pandemia, né? Eu vou ficar desinformado? Não. A gente tem que se informar porque a informação ela é importante, né? Inclusive é um direito nosso. Porém, a gente vê em que medida eu estou consumindo essas informações. Porque se a gente, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, consome informações negativas sobre a pandemia, isso vai ter um comprometimento, né? Nas nossas emoções. Então, a gente, sei lá, estabelecer, por exemplo, um horário do dia que eu vou me manter informado. E também perceber e saber identificar a qualidade dessa informação, né? Porque o que a gente mais foi bombardeado ao longo da pandemia foi com notícias falsas, né? Então, a gente vê a qualidade dessa informação e separar um horário do dia para me manter informado a respeito do que está acontecendo em Mairi, no Brasil, no mundo, né? Uma outra coisa, quem tem filhos em casa, por exemplo, eu recomendo separar momentos para estar com o filho, mas é estar de verdade, né? Realizar atividades lúdicas com eles, o brincar, o desenhar, ou qualquer outra estratégia que o filho goste de fazer e que seja prazeroso para os dois, né? Para quem for participar, eu acho importante a gente ter esses momentos, aproveitar o momento presente, que é o que a gente tem, né? De fato, é o agora, a gente está aqui. Então, quando a gente se propõe a estar com os nossos filhos, com as nossas crianças, que a gente esteja, de fato, com eles, né? Que a gente não seja uma presença falsa, né? Eu estou ali com a criança, mas estou aqui com a cabeça no trabalho, estou com o celular, mexendo no celular, isso não é estar, né? Com relação à amplitude do que é estar com alguém. Então, é importante ter esses momentos, né, com as crianças, conversar e dar para elas também a oportunidade de falar como é que está para elas, né, esse cenário, né, externar os sentimentos que estão tendo, tentar junto com elas dialogar, claro que na linguagem delas, né, explicar o que é que está acontecendo, como está acontecendo, né, e ter esses momentos prazerosos com elas também. Para além das crianças, os idosos também, muito importante a gente manter e continuar mantendo os vínculos com os nossos idosos, né? Especialmente os idosos, por exemplo, que estão morando só, ou que não têm, assim, né, tanto convívio familiar, mas, de modo geral, que a gente não perca o vínculo com eles, né? Muito pelo contrário, que a gente fortaleça esses vínculos, que a gente ligue com mais frequência. Hoje a gente tem a tecnologia da informação, né? Às vezes o idoso pode não acessar, mas às vezes na casa tem outra pessoa que consegue intermediar isso. Então, vamos usar isso ao nosso favor. Porque na pandemia a gente fala muito de distanciamento social, mas isso não significa distanciamento emocional, né? A gente não pode cair nesse lugar, né? Porque acaba comprometendo ainda mais, né, a situação das quais a gente está vivendo. Então, estreitar ainda mais esses laços, né? Ligar, fazer uma chamada de vídeo, pedir para contar aquela história que a gente gostava de sentar na porta e ouvir, só que no momento a gente não pode aglomerar, né? Então, assim, estabelecer estratégia e ser criativo mesmo. Uma outra coisa, realizar atividades relaxantes no nosso dia a dia, né? Quem gosta de ler, realizar uma leitura, separar momentos no dia para fazer isso, né? Na internet a gente tem no YouTube, por exemplo, vários canais que auxiliam na meditação. É uma estratégia importante para a gente, né, ajudar também a regular as nossas emoções. Então, tem um momento para a gente. Só o fato da gente perceber como é que está a nossa respiração no dia a dia, isso já faz um diferencial, né? A gente respirar mais profundamente, de maneira um pouco mais calma, né, tentar fazer isso em alguns momentos específicos do nosso dia pode ter um ganho, né, para a gente, no nosso dia a dia, no sentido de ajudar a gente a regular o estresse. Atividade física, né, é muito importante, mesmo a gente passando mais tempo em casa. Quando eu falo de atividade física, eu não estou falando só de ir para academia, né, é só uma modalidade de você fazer atividade física, mas uma caminhada, né, mantendo o distanciamento, colocar máscara, até quem tem quintal em casa, um quintal grande, fazer uma atividade ao ar livre, alongamento, né, existem várias modalidades, o importante é a gente se movimentar, né, porque a atividade física ela é importante, já foi cientificamente comprovado os benefícios da atividade física no nosso corpo e na nossa mente. Eu queria até fazer uma ressalva, porque quando a gente fala de corpo e mente, parece que são coisas separadas, mas não são. A gente só fala de forma didática, porque a mente interfere no nosso corpo e vice-versa. Aquela frase de que corpo sã, mente sã, é verdade, porque eles estão interligados, né? Sim, atividade física, prestar atenção, né, na nossa alimentação, beber bastante água, que ajuda, né, na regulação do nosso corpo, a vitamina D, né, ter os momentos para a gente tomar o sol, né, em horários adequados, que não vai comprometer a nossa saúde. Então, são coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente pode estar fazendo para poder ajudar a gente a regular as emoções, né, ajudar a gente a ter uma sensação melhor de bem-estar. Outra coisa, uma dica muito importante, que a gente evite o consumo excessivo de álcool, drogas,
né? O que acontece é que algumas pessoas usam como refúgio, né, para lidar com situações estressantes, ou para lidar com a realidade do que a gente está vivendo, pode usar como recurso álcool, droga, e pessoas também que fazem uso de comida exageradamente como uma forma de tentar lidar com essas sensações. Só que isso pode trazer desdobramentos muito maiores também, né? Então, a gente evitar esse uso excessivo de álcool, de droga, e de compensar o que a gente está sentindo também na comida, né? Para que a gente não tenha que lidar depois com outros processos também a médio e longo prazo. Uma outra coisa, Diego, que eu acho muito importante, a gente acolher os nossos sentimentos, né? Foi o que eu falei. A gente não tem só sentimentos agradáveis. A gente, enquanto ser humano, a gente também acessa sentimentos não tão agradáveis, mas que compõem a gente enquanto ser humano, né? Quando a gente tiver acesso com eles, se acolher, né? Sentir o que está sentindo, né? E permitir que ele flua, que ele vá embora, né? Quando a gente está sentindo, passando por alguma situação não tão agradável, a gente pode ligar para um amigo, pode ligar para uma pessoa da confiança, né? Desabafar, colocar para fora, conversar. Ou se não quer ligar, quem gosta de escrever sobre o que está sentindo também seria uma estratégia, porque à medida que a gente coloca para fora, a gente permite que essa experiência subjetiva do que a gente está sentindo, a gente narre isso, a gente reconheça o que a gente está sentindo e a gente elabore. Então, assim, é uma estratégia interessante, né? Mas, se não quiser ligar, se não quiser escrever, que a gente permita pelo menos acessar, né? Tem um momento para a gente que a gente se acolha, que a gente tente entender o que é que está sentindo e reconhecer que é do humano, né? Que a gente tem momentos em que a gente está muito bem, tem momentos em que a gente não está tão bem, né? E aí, a gente precisa, né, aceitar o presente, é o que a gente está vivendo há pouco mais de um ano, no sentido de que a situação e a realidade que a gente está vivendo é essa, né, o cenário pandêmico, que a gente está tentando se reinventar, a gente está tentando usar o máximo da nossa criatividade, então, aceitar que o momento que a gente está vivendo é esse. Porém, ele vai passar, né? Ele está passando. Desde que começou, ele já está passando. E aí, volta a falar, né? As pessoas que estão passando por esse momento, talvez com comprometimento emocional maior, não hesitar em procurar ajuda, né? Porque não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um sinal de autocuidado, né? É um sinal de coragem. Olha, eu preciso de ajuda. E eu tenho de buscar. Então, procurar, né, os serviços de saúde, procurar um profissional especializado, né, para poder prestar esse suporte e esse apoio, né, emocional, caso não esteja conseguindo lidar sozinho. Ótimo! Agradecemos aos nossos amigos ouvintes que estão através da sintonia 104,9, acompanhando o programa Hora da Saúde. Agradecemos também os amigos internautas que, através da internet, acompanham a nossa programação. Eu quero até conferir mais alguns comentários que estamos recebendo aqui dos amigos ouvintes e internautas no Facebook. Uma honra em receber aqui o comentário do meu amigo José Machado, Machadinho do grupo Os Irmãos Machado, sambador excelente, ele que mora atualmente na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, mas é de Capela do Alto Alegre, aqui da Bahia. Deixou um comentário dizendo: alô, Diego, estou ouvindo. E um forte abraço para você e a todos os ouvintes da Mairia FM. Um forte abraço também aí para a doutora. Estou curtindo bastante. Valeu, meu amigo Machadinho. Lembranças aí para Luiz e todo o grupo aí, os Irmãos Machado. Um grupo maravilhoso. Aproveitamos a audiência. Você que gosta do samba, da cultura, é só pesquisar aí no Facebook e YouTube que você encontra muitas gravações dos Irmãos Machado. Dona Margarida, comentando aqui, boa tarde. Dona Margarida é da comunidade do Teobaldo. Na oportunidade, vai um abraço para meu amigo também, seu Zequinha, é o esposo da Dona Margarida, e os demais ouvintes da comunidade do Teobaldo. Temos também aqui a Marlene Nascimento participando. Marlene Nascimento falou de samba, ela é irmã do sambador Ide, da Fazenda Petrolina aqui, divisa de Mairi com Baixa Grande, próximo ao Mandacaru. Um abraço para você, Marlene Nascimento. Eliene Trindade é a dona Eliene da Fazenda Chique Chique. Boa tarde, estou ouvindo. Obrigado, dona Eliene, que bom. Um abração, meu amigo, o esposo dela, o senhor Roque,
Roque de LN, como é conhecido. Valmira Carmo, já Valmira da Fazenda Flores. Aproveitando, eu quero mandar um abração para Beto de Anjo, meu amigo esposo aí da Valmira, e todos na comunidade, Pedro de Ceci e os demais ouvintes da comunidade Flores. Madalena deixando mais comentário aqui, ela concordou com a Núbia, disse, grande verdade, Núbia. Comentário que a Núbia fez anteriormente, dizendo assim, excelente colocação nas comparações entre indivíduo na mesma situação, momento, porém com soluções e ações diferentes. A Madalena concordou com esse comentário da Núbia. Temos também um comentário da tia Nenzinha, da Travessa 7 de Setembro, aqui da sede do município, dizendo parabéns para esta jovem, bom demais a gente ficar sabendo das coisas, mas vamos ter fé em Deus, vai melhorar com fé em Deus, em nome de Jesus. Obrigado aí para a nossa amiga tia Nenzinha, obrigado pelo comentário e pelo carinho da audiência. Dinorá Oliveira disse, vai passar tudo, tem seu tempo. A Dinorá também trabalha aí na área da saúde, né? Muito bem, por muitos anos já marquei presença aí no posto da comunidade e a nossa amiga Dinorá lá sempre recebendo o pessoal com muito carinho. Deixa eu ver mais comentários aqui, viu, Evelyn Araújo, que o programa está maravilhoso aí com a participação dos amigos ouvintes e internautas. Madalena Rios disse, verdade, bela colocação. Eu busquei a fazer outras coisas, como cursos online, caminhadas, leituras, e com isso o tempo vai passando. Muito bom, né, Evelyn? Sim, e a gente vai se ocupando também, né? E a gente vai tendo acesso a outras ações que são também prazerosas, são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, né? Às vezes a gente fica pensando em coisas muito grandes, coisas extraordinárias, mas a gente tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho mesmo, né? Coisas que a gente tem acesso no momento, né? Coisas que a gente consegue fazer no momento, né? Pequenas metas que a gente consiga acessar, até para a gente também não se frustrar, né? A gente não colocar metas muito a longo prazo também, porque a gente está vivendo uma situação de grande imprevisibilidade. Então, a gente ter acesso a essas coisas que a gente consegue. Quais são os recursos que eu consigo acessar no meu dia a dia? Então, vamos lá, né? Vamos usar a criatividade e tentar acessar esses recursos, que também são importantes, né? Para a gente. Tem um efeito positivo, sim, para a gente. Ótimo. Já eu ligo o DVD do Sambadores de Capela com meu amigo Machadinho cantando a chula do Cachorro Caçador e muitas outras. E não tem terapia melhor, viu? Pelo menos para mim. Temos também aqui a participação, deixa-me ver aqui, do Edmundo Pedreira, superintendente aí da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do nosso município. Um abração, Edmundo Pedreira. E também, deixa-me ver quem mais, Silvaneide Fernandes, nossa amiga Silvaneide, ela que é revendedora, faz um trabalho maravilhoso aí, digital influencer também, viu? Como diz aquele ditado, Evelyn, me ajude aí, mulheres empoderadas, é assim, é? Exato. Muito bem, um abraço para você. Temos o comentário da Neuza Gomes. Boa tarde, Neuza de Boa Paz. Muita gente boa acompanhando a gente, que bom. E interessante citar o nome das comunidades para a gente ver que temos pessoas dos 4 cantos do nosso município acompanhando aí o nosso programa. E a gente fica feliz por ter essa audiência, em saber que essas informações estão chegando a todas essas comunidades, a todas essas pessoas contribuindo aí com a nossa comunidade, que é o papel tanto dessa equipe que a nossa amiga Evelyn Araújo, psicóloga, faz parte, como também o papel da nossa rádio comunitária Mairi FM. E, inclusive, antes de iniciar esse trabalho, né, essa parceria com a Rádio Mairi FM, a nossa amiga Evelyn entrou em contato com a gente e justamente buscando saber como essas informações poderiam chegar de forma mais eficaz, né, à comunidade, né? E eu acredito que você está tendo a confirmação nos últimos dias com o início desse projeto, né, Evelyn? Sim, sim, com certeza. A Rádio Mairi FM, eu acho uma ferramenta assim, muito potente, né, para a realidade do nosso município. É uma ferramenta muito potente, porque o nível de capilaridade de acesso é muito alto, né? Então, a gente precisa utilizar esse recurso mesmo,
né, a nosso favor, né, já que é uma rádio comunitária, que a gente consiga estar mais próximo mesmo da comunidade. Chegando aqui o Rodrigo Barbosa Cruz, comentando, arrasou, parabéns, obrigado. Conferindo aqui o nosso último comentário, agradecendo em nome do Rodrigo aqui, que foi o último que comentou aqui até o momento. A gente deixa um abraço carinhoso a todos que comentaram. Tem pessoas que assistem depois e vão comentar depois. A gente agradece também pelo carinho. As pessoas que estão reagindo aqui, curtindo a nossa publicação, compartilhando, a gente agradece também. A você que está em casa, está com o seu radinho aí e não conseguiu participar com a gente através das redes sociais aqui, mas está ouvindo, o importante é que você acompanhou o nosso programa, colheu todas essas informações. Fica aqui o meu abraço especial para você, Evelyn Araújo, é sempre muito bom conversar com você, pessoa de um grande conhecimento, contribui muito com todos nós, compartilhando essas informações tão importantes. Fica aí à vontade com esse espaço para fazer as suas considerações finais. Pronto, eu agradeço mais uma vez, né, pelo espaço, eu agradeço a todos, né, que estiveram aqui com a gente, tanto através, né, da interação aí com você, como pela rádio mesmo, como você acabou de citar. Eu queria só fazer uma ressalva aqui no finalzinho desse momento, para lembrar que a gente continue usando os recursos, né, que são recomendados mesmo. A máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos. A gente sabe que no município de Mairia algumas pessoas já estão sendo vacinadas, que bom por isso, mas a pandemia ainda está aí, né? Que a gente não pense que o fato de estar sendo vacinada que erradicou, porque não erradicou o vírus ainda. Então, voltamos. Tá me ouvindo? Volta. Agora sim. Pronto, deu uma caída a internet. É isso, como eu havia falado, né? Que a gente continue mantendo as medidas, né, de segurança, para que a gente tenha um efeito positivo, né, a respeito das vacinas, né? Porque já está no município algumas pessoas vacinadas, porém a pandemia ainda existe, né? E ela ainda tem trazido um número grande de vítimas também. Então, agradecer, né, a todos pelo momento, que a gente possa se encontrar em outros momentos, né, para a gente bater um papo sobre outras coisas também, outros assuntos também tão importantes quanto esses, tá bom? Eu agradeço e para todos, uma ótima tarde. Muito bem, aqui, gente, para finalizar aqui, deixo um abraço especial para a nossa aniversariante do dia de hoje, viu, Evelyn? Antes de fechar aqui a nossa programação, hoje é o aniversário de Dona Normeide. Dona Normeide faz parte do grupo que fez com que acontecesse esse projeto maravilhoso e é uma das fundadoras da rádio comunitária Mairia FM. Inclusive, foi a primeira presidente aqui da nossa rádio comunitária. Fica aqui o nosso abraço especial, como todos sabem, é a mãe da secretária de saúde do município, Silvia, mãe do vice-prefeito Gustavo de Capeta e esposa do ex-prefeito do município, Antônio Capeta. Envolvida em muitas coisas boas da comunidade, como a creche Nossa Senhora das Dores, e como eu citei, temos esse carinho tão especial por tantas coisas, mas por nossa casa aqui, Rádio Comunitária Mairia FM, que ela deu uma contribuição muito importante. Um abraço a todos, uma boa tarde, que Deus muito abençoe, saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Até a próxima oportunidade, até o próximo programa.